Nós estamos falando sobre o controle da boca e eu vou colocar um pequeno fundamento aqui, trazendo algumas coisas novas que eu acho que não compartilhei antes. Eu passei algumas reuniões falando das 6 coisas que nós não devemos fazer com a nossa boca e nós falamos sobre julgamento, crítica e queixa, ser negativo e gabar-se, sabe, muitas coisas diferentes que eu acho que são realmente importantes. Hoje nós queremos falar sobre 6 coisas que você deve fazer com sua boca. Porque, para ser honesto, eu prefiro que você se concentre no que deve fazer do que no que não deve fazer. Eu realmente acho que muitas vezes nós somos derrotados porque nós mantemos a nossa mente no que estamos fazendo de errado e lutamos tentando não fazê-lo e, ao invés de nos concentrarmos em fazer o certo, por exemplo, se eu me concentrar em ser uma bênção para outras pessoas, encorajar outras pessoas, doar a outras pessoas, então isso automaticamente me desliga do egoísmo da minha vida. Então, ao invés de me levantar todos os dias e tentar não ser egoísta, eu aprendi a me concentrar no bem, porque vencemos o mal com o bem. E não é só isso, de qualquer maneira, eu acho que é melhor para nós se estivermos concentrados nas coisas positivas que devemos fazer, ao invés de nas coisas erradas que nós não devemos fazer. Eu acho que é quase autodestrutivo andar o tempo todo pensando, é melhor não fazer isso, eu não posso fazer isso, eu tenho que ter cuidado com isso. Mas sabe, é muito mais edificante se concentrar no que você deve fazer. O controle da boca é muito benéfico para você. Tudo aquilo que eu tentei lhe ensinar neste fim de semana é algo que irá ajudar você em sua vida a ter uma vida melhor, vai ajudar você a ter mais poder em sua vida diária, se eu fizer. Nós queremos saber quais são os benefícios, por isso aqui estão alguns desses benefícios. Se você está usando sua boca para o que deve usar mais do que para o que você não deve usar, você vai ter respostas muito mais rápidas e surpreendentes às suas orações. Isaías 58 é a escritura para confirmar isso. Verso 9. Você não vai estar cheio do Espírito somente porque você teve uma visita de Deus uma vez em sua vida, onde você orou para ser preenchido com o Espírito Santo, você sentiu como se Deus realmente tivesse tocado você. Isso não significa que dura para sempre. Como indivíduos somos meio vazados, então as coisas podem escapar muito rápido. Nós precisamos estar, de acordo com Efésios 5, estarmos sempre cheios do Espírito. Em Efésios 5:18 diz, estejam sempre cheios do Espírito, falando a si mesmos, com salmos e hinos, fazendo melodias em seus corações, cantando cânticos espirituais. Outra tradução diz, falando uns aos outros, com salmos e hinos. Então, sabe, eu só digo, bem, vamos fazer as duas coisas. Então, é interessante para mim que, depois de dizer, estejam cheios do Espírito, o que ele fala é sobre como nós falamos. Eu acho isso interessante. Então, se você quer ser cheio do Espírito, veja se está falando certo para si mesmo, se está falando certo com as pessoas. E, por sinal, embora eu não tenha uma extrema quantidade de tempo para ensinar sobre isso, o que é incomum para mim, porque eu realmente acho que esta é uma área tão importante, eu não quero deixar de mencionar que a maneira como você fala para si mesmo sobre você mesmo, as palavras que saem da sua própria boca sobre você mesmo, são algumas das palavras mais importantes em que você realmente precisa prestar atenção. Você precisa dizer sobre você mesmo o que Deus está dizendo a seu respeito. E veja você em todo o mundo, as pessoas que não aprenderam a disciplinar a boca, elas dizem algumas das coisas mais horríveis a respeito de si mesmas. Eu não consigo fazer nada certo. Nada de bom funciona para mim. Toda vez que eu recebo algum dinheirinho, algo acontece, eu perco tudo. Ninguém ama a mim, todos rejeitam a mim. Olha aqui, você tem que parar de dizer coisas desse tipo, porque você não pode se levantar acima da sua própria confissão. Ouça, a Bíblia diz em Hebreus, eu quero que você entenda isso. Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Uau! Isso significa que ele só pode fazer o que estamos dizendo. A palavra confissão significa dizer e dizer a mesma coisa. Nós precisamos dizer a mesma coisa que Deus diz, que é aprender a palavra e falar a palavra, não falar por nossos sentimentos, não falar o que as outras pessoas dizem, não falar com nossa própria mente carnal, não falar de acordo com as nossas circunstâncias, mas nós precisamos aprender a falar a palavra de Deus, porque Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida.
Quantos de vocês têm um comportamento que é um comportamento errado que você realmente quer mudar? Certo? Então pare de chamar coisas que são como se elas sempre fossem assim. Pare de dizer, eu tenho um problema com isso, esse é um problema que eu sou escravo dele. Rapaz, esse é um problema pra mim, sabe? Eu tenho um problema com isso, realmente tenho um problema aqui. O que você precisa fazer é começar a chamar essas coisas que não são, como se elas já fossem, enquanto você as encontra na palavra de Deus. Se você tem um transtorno alimentar, não ande por aí dizendo 50 vezes ao dia, eu tenho um transtorno alimentar. Se você é viciado em açúcar, não ande por aí dizendo, nossa, eu não posso comer um biscoito, só tenho que comer 12, sabe? Eu sou fora de controle quando se trata de açúcar. Não pare de falar assim. Quantos entendem o que eu digo? Pare de falar desse jeito. E o que você diz quando você está sozinho? Isso é autoconversa. A conversa que você tem consigo mesmo, que é mais do que qualquer outro tipo de conversa que você tem. Eu nem sei como lhe dizer o quanto isso é importante. Então, se você quer ser preenchido com o Espírito, você tem que falar consigo mesmo do jeito certo. Tem que aprender a meditar sobre a palavra. Este é um dos benefícios do controle da boca. É ser cheio do Espírito. Alegria. Meu Deus, isso é alegria. Ela vai aumentar. Quando você começar a usar sua boca para o que você deve usá-la. Alguns de vocês estão se deprimindo com seu próprio tipo de conversação. Você não precisa de nenhuma ajuda do diabo. Você não precisa de ninguém para vir desencorajar você. Você já é um especialista em deprimir a si mesmo. Provérbios 18, o poder da vida e da morte está na língua. Também diz bem antes disso, e também nas Escrituras, nos versículos 20 e 21, que comemos as nossas próprias palavras. Com as palavras de nossa boca devemos estar satisfeitos para o bem ou para o mal. Então vou dizer de novo, você pode deprimir a si mesmo, você pode desencorajar a si mesmo, você pode encorajar a si mesmo, você pode alegrar a si mesmo. Você não está feliz em saber que você tem algum controle sobre o que você sente? Você não tem que levantar e dizer, bem, eu me sinto deprimida, acho que eu vou ficar deprimido o dia inteiro. Sabe que você acorda de manhã às vezes e talvez você não se sinta muito bem, tudo ainda está tentando ir na direção certa. Cara, nós começamos, cara, eu me sinto tão mal. Cara, eu me sinto tão mal. Eu me sinto deprimida, eu me sinto desanimada. Sabe o que aconteceria se você se levantasse e dissesse, a alegria do Senhor é minha força? Eu não vou passar esse dia deprimida. Eu vou pensar em coisas que vão beneficiar a mim. Eu vou falar sobre, vamos lute pela sua vida. Não dê ao diabo nem mais um dia em sua vida. Faça guerra com as suas próprias palavras. O que eu digo para você pode ser importante, mas o que você diz para si mesmo é muito mais importante do que o que qualquer outra pessoa diz a você. O que você está dizendo para você? Alguns de vocês estão recebendo uma revelação bem, não é de admirar que eu esteja de mau humor? Quantos de vocês entendem o que eu estou falando aqui? Então fecha a porta para Satanás. Quando você usa o controle da boca e se certifica de que está falando coisas que Deus pode usar, você bate a porta na cara do diabo. Especialmente quando se trata de você se recusar a reclamar, murmurar, resmungar, encontrar a culpa. Eu creio que você pode ser curada fisicamente ao falar as coisas certas. A Bíblia diz que há poder de cura nas palavras de nossa boca. Mais uma vez, Isaías 58 fala sobre isso. Portanto, há muitos benefícios em dizer a coisa certa. Agora vamos fazer um pequeno teste de maturidade espiritual. Quantos de vocês gostariam de fazer isso por apenas um minuto? Não importa se você gostaria ou não, nós vamos fazer. Em 1 Coríntios 3, verso 1. Tudo que você tem a fazer é ouvir uma pessoa para ver o quanto ela é espiritual. Espiritualidade não é determinada por quanto de sua Bíblia está sublinhado, ou quantas joias cristãs você tem, ou quantos adesivos estão em seu carro, ou quantas vezes por semana você vai à igreja. Isso realmente não quer dizer coisa alguma sobre o nível espiritual de uma pessoa. Eu acho que para realmente conhecer as pessoas, você tem que vê-las em todos os tipos de situações. Observe as pessoas em suas provações. Observe as pessoas quando não conseguem o que querem. 1 Coríntios 3, verso 1. O grande apóstolo Paulo, falando à igreja em Corintos,
os que tinham sido cheios com o Espírito Santo e estavam operando nos dons do Espírito. Contudo, meus irmãos, eu não pude falar a vocês como a homens espirituais, mas como a não espirituais, homens da carne, em quem a natureza carnal predomina. E eu tive que falar com vocês como meros bebês na nova vida em Cristo, incapazes de falar ainda. Agora eu achei isso muito interessante. Você não vai ver isso em lugar nenhum, exceto na Bíblia Amplificada. Ele continua: eu lhes dei leite, não comida sólida, porque ainda não estavam fortes o suficiente para estarem prontos para isso. Mas ainda agora vocês não estão fortes, porque vocês ainda não são espirituais. Vocês têm a natureza da carne. E então ele vai dizendo, porque ele sabe que não são espirituais, por ouvir a maneira como eles falam. Ele disse: vocês são crianças na sua caminhada com Deus. Ainda não aprenderam a falar direito. Vocês são incapazes de falar direito. Ele diz: aqui está como eu sei que vocês não são espirituais. Porque vocês vivem sob o controle de seus próprios impulsos. Noutras palavras, eles estavam agindo e falando de suas emoções carnais e de sua própria mente. Porquanto existe inveja e ciúmes e disputas, facções, que é contenda entre vocês. Vocês não são espirituais e são da carne, comportando-se segundo o padrão humano e apenas como meros homens. Ouça a si mesmo e você pode localizar-se. Pare de dizer: oh, eu não quis dizer isso, eu só estava brincando. Comece a ser responsável por suas palavras e perceba que se elas saíram pela sua boca é porque elas estavam em seu coração o suficiente para formar esse tipo de coisa aí dentro de você que o levou ao ponto de começar a falar desta forma com sua boca. Você pode ouvir a amargura saindo da sua boca. Você pode ouvir o ciúme saindo de sua boca. Quando você ouve que outras pessoas foram abençoadas, você sinceramente fica realmente feliz por elas? Preste atenção, o que você sente é o que diz quando ouve falar das bênçãos dos outros. O que sai da sua boca revela a pessoa real que você é. Você pode ouvir a fé ou medo sair da sua boca, pode ouvir humildade ou orgulho, amor ou egoísmo, ganância ou ação de graças, ciúmes. Você pode realmente conhecer a si mesmo, você pode conhecer outras pessoas. Uma das coisas que você deve fazer antes de entrar em estreita comunhão com uma pessoa é ouvir o que é que ela está dizendo. Não saia com pessoas negativas. Agora, não estou dizendo que você nunca pode ter nada a ver com ela, porque seu testemunho e confirmação de estabilidade pode ajudá-la, mas você precisa ter cuidado com quem você deixa entrar em seu círculo íntimo e com quem você tem estreita comunhão, com quem realmente abre o seu coração. Não saia com pessoas egoístas e gananciosas e não ande com os comprometedores que têm um pé no mundo e um no reino. Eu realmente não acho que isso seja possível, mas sabemos que isso descreve um comprometedor cristão, um cristão carnal. Você sabe, nem todo cristão é um cristão espiritual, mas muitos cristãos são cristãos carnais. A boca fala do que o coração está cheio. Cada vez que você abre a boca, seus pensamentos se mostram nas palavras que você fala. Muito assustador, hein? Ok, 6 coisas que você deve fazer com sua boca, e se você ficar ocupado fazendo essas coisas, então não estará fazendo as coisas que você não deveria estar fazendo. Número 1, eu não sei se você sabe que você tem o poder de fazer isso ou não, mas rapaz, isso pode realmente abalar as coisas em sua vida e adicionar uma dimensão de poder que talvez você nunca teve. Você precisa ficar ocupado abençoando tudo o que você possivelmente puder abençoar. Você tem o poder de abençoar e de amaldiçoar pelas palavras de sua boca. Números, capítulo 6. Desde que eu estudei isso e tive até uma revelação maior, uma das primeiras coisas que eu digo quando me levanto agora é: Deus, eu abençoo este dia em nome de Jesus. Eu abençoo meu marido, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo meus netos, eu abençoo meu genro e a minha nora, eu abençoo a mim mesma, em nome de Jesus. E eu vou viver sob as bênçãos. Sou abençoada quando entro, sou abençoada quando saio. Ei! Se você vai dizer algo, poderia ser algo que vai acrescentar à sua vida. Por que continuar dizendo coisas que estão subtraindo da sua vida?
Pare de abrir portas para o diabo roubar tudo aquilo que Jesus morreu para dar a você. Feche a boca. Quero que vejam isso. E disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, desta maneira vocês abençoarão os israelitas, falando para eles assim: o Senhor te abençoe e te vigie e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça e seja bondoso e misericordioso e te dê favor. Que o Senhor, seu Deus, volte para ti o seu rosto e então te dê a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Diz o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te guarde, dê a você favor, faça seu rosto brilhar sobre você. Que coisa maravilhosa ter isso falado sobre a sua vida. E, no entanto, eu não entendi o poder das palavras, eu nem comecei a entender o que ele estava fazendo. Eu duvido que ele também tenha entendido. Foi provavelmente apenas algo que eles aprenderam na escola de pastores e que você deve usar para encerrar o culto e obviamente, as palavras têm que ter fé por trás delas. É por isso que é muito importante para mim explicar que eu vou orar esta bênção sobre você e eu quero que você decida que quando eu fizer isso, você vai receber pela fé. E você vai acreditar que vai ser uma virada em sua vida, porque eu acredito que nós temos o poder de exercer autoridade sobre todas as maldições que foram liberadas por causa de coisas erradas que foram faladas com você e sobre você. A Bíblia diz em Tiago 3,10, meus irmãos, da mesma boca saem bênção e maldição, estas coisas não devem ser desse jeito. Temos que nos livrar da mistura. Não amaldiçoe o dia que Deus lhe deu, dizendo coisas negativas sobre ele. Abençoe o seu dia, levante-se de manhã e diga, eu abençoo este dia. Em nome de Jesus, esse dia vai ser uma bênção. Eu sou abençoado. Quando eu entro, abençoado. Quando eu saio. Eu gostaria de olhar em Deuteronômio capítulo 28. Muitas das coisas neste capítulo você precisa ler o suficiente para fixar em sua memória. Eu gostaria de desafiar você a todos os dias de sua vida falar essas coisas sobre a sua vida. Lembre-se, você tem mais autoridade em sua vida do que qualquer outra pessoa. Você sabia? Não importa o que alguém diz a você negativamente, você pode derrubar o que dizem só falando positivamente, porque você tem mais poder sobre sua vida do que qualquer outra pessoa. Quando eu estava crescendo, meu pai disse tantas coisas negativas para mim e eu estava vivendo sob esta maldição. Até que eu aprendi a falar a palavra de Deus fielmente para mim, com a minha própria boca. E quando eu fiz, isso derrubou aquelas negativas confissões que outras pessoas tinham feito. Alguém pode dizer amém? Deuteronômio 28, se ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardando todos os seus mandamentos, os quais hoje eu ordeno a vocês, o Senhor teu Deus os exaltará acima de todas as nações, e todas estas bênçãos virão e alcançarão vocês se obedecerem à voz do Senhor teu Deus. Vocês serão benditos na cidade, vocês serão benditos no campo. Benditos serão os frutos do seu corpo. Seus animais serão abençoados. Eu declaro que o meu cão é abençoado. Meus filhos são fruto do meu corpo. Eu declaro que são abençoados. Meus filhos são abençoados. Eu sou abençoada no meu carrinho na mercearia. Eu não cozinho, mas se eu fizesse, eu seria abençoada. Vocês serão abençoados quando entrar e vocês serão abençoados quando sair. Vamos lá, será que posso colocar a sua boca a serviço de Deus? Quando eu sair pela minha porta hoje eu serei abençoada. Eu sou abençoada no supermercado, eu sou abençoada no sacolão, sou abençoada no trabalho, eu sou abençoada na estrada. Vamos lá, deixe o diabo louco. Comece a tomar alguma autoridade sobre a sua vida. Ninguém tem mais autoridade sobre a sua vida do que você mesmo. Pare de destruir sua vida com suas próprias palavras e então ir a algum pregador esperando consertarem. É uma coisa se você não sabe nada melhor, mas depois de hoje você não pode alegar ignorância.
O Senhor fará com que seus inimigos que se levantam contra você sejam derrotados diante de você. Eles virão contra você por um caminho, fugirão por 7 caminhos. Você não tem que ter medo do diabo. O Senhor teu Deus enviará bênção sobre os seus celeiros. Então eu digo que minha conta bancária é abençoada, minha poupança é abençoada, todo investimento que eu tenho é abençoado, a terra em que eu vivo é abençoada. Tudo que eu empreendo é abençoado. E se você continuar aqui um pouco mais, verso 11, o Senhor fará você ter um excedente de prosperidade através do fruto do seu corpo. Eu trabalho duro e Deus abençoa o meu trabalho. E ele diz algumas das mesmas coisas agora. Eu amo isso. Está pronto? Verso 13. O Senhor fará de vocês a cabeça e não a cauda, estarão por cima, nunca por baixo. Eu tenho dito essas coisas há anos e eu acho que é parte da razão pela qual eu estou onde estou. Eu acho que nós não percebemos o quanto nós somos impedidos de viver o futuro que Deus predestinou para nós, porque nós continuamos discordando dos seus planos para nós. Eu abençoo este dia, eu sou abençoada quando eu entro, sou abençoada quando eu saio, meus filhos são abençoados, meu marido é abençoado, meu corpo é abençoado, meu cão é abençoado, minha casa é abençoada, minha terra é abençoada, o meu trabalho é abençoado. Diabo tem uma revelação, eu sou uma bênção. Ok. Segunda coisa com que nós realmente devemos ocupar a nossa boca. E você sabe, isso não é novidade, mas ainda é algo que nós não fazemos o suficiente. Com certeza não fazemos. A Bíblia está dizendo no Salmo 100, no verso 4, que nós devemos ser gratos e dizer isso. Dizer isso. Que os redimidos do Senhor digam isso, digam isso, digam isso. Nós precisamos ser gratos e dizer isso, dizer isso. Tantas pessoas dizem, bem, você sabe que eu tenho um coração grato. Bem, abra sua boca. Diga às pessoas que você é grato pelo que eles fazem por você. Diga a Deus como você está agradecido. Tem uma sessão de agradecimento todas as manhãs. Separe 3 a 5 minutos e apenas agradeça a Deus por tudo que você puder se lembrar. Pelas coisas como a água quente, a comida, a este teto sobre a sua cabeça, agradeça a Deus por cada bênção que você puder se lembrar. Deus deu a nós uma boca para glorificar a Ele e queixar-se não glorificar a Deus. Você tem alguma ideia de como as pessoas seriam mais felizes se mantivessem o seu coração e mente e boca cheios com gratidão? 1 Tessalonicenses 5, 18. Agradeça a Deus em todas as coisas, não importa quais sejam as circunstâncias. Seja grato e o que? Agradeça. Ou seja grato e diga isso. Porque esta é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus, o revelador e mediador desta vontade. Verso 19, não apaguem, suprimam ou subjuguem o Espírito Santo. Agora, apagar o Espírito Santo significa impedi-lo de trabalhar. Se eu parar de dar graças e começar a murmurar e reclamar, enquanto eu estou esperando pelo meu avanço, que é quando normalmente murmuramos e reclamamos, vamos lá, quanto mais tempo você tem que esperar, maior vai ser a tentação de murmurar. O que eu aprendi a fazer é, enquanto eu estou esperando, toda vez que me vem na mente, mesmo que o inimigo tente colocar no pensamento, bem sabe, você tem orado por isso há 10 anos. Olha o que Deus tem me ensinado a fazer. Abro minha boca e digo, Deus, eu agradeço por você estar trabalhando. Agradeço-lhe por estar trabalhando. Eu posso não ver, posso não sentir, mas você está trabalhando e de repente eu vou ver o resultado do que você está fazendo nos bastidores por mim. Quantos de vocês sabem que Deus está trabalhando agora mesmo em sua vida aqui na terra? Quando nós vimos alguma coisa grande acontecer, isso não significa que esse é o momento em que Deus decidiu agir. Ele já estava trabalhando nisso. Juntando circunstâncias, mudando corações, mudando mentes, mudando autoridades,
mudando nações, e de repente nós vimos esta grande coisa acontecer e nós dizemos: oh cara, olha o que Deus fez, bem, Deus está fazendo algo agora mesmo, e isso é quando precisamos agradecer a Deus. Deus, obrigado por você estar no controle na terra, obrigado porque os ímpios não prevalecerão, obrigado, Deus, porque você será exaltado nas nações, obrigado, Deus, porque você será exaltado em toda a terra. Nós estamos falando sobre o controle da boca e eu vou colocar um pequeno fundamento aqui, trazendo algumas coisas novas que eu acho que não compartilhei antes. Eu passei algumas reuniões falando das 6 coisas que nós não devemos fazer com a nossa boca e nós falamos sobre julgamento, crítica e queixa, ser negativo e gabar-se, sabe, muitas coisas diferentes que eu acho que são realmente importantes. Hoje nós queremos falar sobre 6 coisas que você deve fazer com sua boca. Porque, para ser honesto, eu prefiro que você se concentre no que deve fazer do que no que não deve fazer. Eu realmente acho que muitas vezes nós somos derrotados porque nós mantemos a nossa mente no que estamos fazendo de errado e lutamos tentando não fazê-lo e, ao invés de nos concentrarmos em fazer o certo, por exemplo, se eu me concentrar em ser uma bênção para outras pessoas, encorajar outras pessoas, doar a outras pessoas, então isso automaticamente me desliga do egoísmo da minha vida. Então, ao invés de me levantar todos os dias e tentar não ser egoísta, eu aprendi a me concentrar no bem, porque vencemos o mal com o bem. E não é só isso, de qualquer maneira, eu acho que é melhor para nós se estivermos concentrados nas coisas positivas que devemos fazer, ao invés de nas coisas erradas que nós não devemos fazer. Eu acho que é quase autodestrutivo andar o tempo todo pensando: é melhor não fazer isso, eu não posso fazer isso, eu tenho que ter cuidado com isso. Mas sabe, é muito mais edificante se concentrar no que você deve fazer. O controle da boca é muito benéfico para você. Tudo aquilo que eu tentei lhe ensinar neste fim de semana é algo que irá ajudar você em sua vida a ter uma vida melhor, vai ajudar você a ter mais poder em sua vida diária, se eu fizer. Nós queremos saber quais são os benefícios, por isso aqui estão alguns desses benefícios. Se você está usando sua boca para o que deve usar mais do que para o que você não deve usar, você vai ter respostas muito mais rápidas e surpreendentes às suas orações. Isaías 58 é a escritura para confirmar isso, verso 9. Você não vai estar cheio do Espírito somente porque você teve uma visita de Deus uma vez em sua vida, onde você orou para ser preenchido com o Espírito Santo, você sentiu como se Deus realmente tivesse tocado você. Isso não significa que dura para sempre. Como indivíduos somos meio vazados, então as coisas podem escapar muito rápido e nós precisamos estar, de acordo com Efésios 5, estarmos sempre cheios do Espírito. Em Efésios 5,18 diz: estejam sempre cheios do Espírito, falando a si mesmos com salmos e hinos, fazendo melodias em seus corações, cantando cânticos espirituais. Outra tradução diz: falando uns aos outros com salmos e hinos. Então, sabe, eu só digo, bem, vamos fazer as duas coisas. Então, é interessante para mim que, depois de dizer estejam cheios do Espírito, o que ele fala é sobre como nós falamos. Eu acho isso interessante. Então, se você quer ser cheio do Espírito, veja se está falando certo para si mesmo, se está falando certo com as pessoas. E, por sinal, embora eu não tenha uma extrema quantidade de tempo para ensinar sobre isso, que é incomum para mim, porque eu realmente acho que esta é uma área tão importante, eu não quero deixar de mencionar que a maneira como você fala para si mesmo sobre você mesmo, as palavras que saem da sua própria boca sobre você mesmo, são algumas das palavras mais importantes em que você realmente precisa prestar atenção. Você precisa dizer sobre você mesmo o que Deus está dizendo a seu respeito. E veja você em todo o mundo, as pessoas que não aprenderam a disciplinar a boca, elas dizem algumas das coisas mais horríveis a respeito de si mesmas. Eu não consigo fazer nada certo. Nada de bom funciona para mim. Toda vez que eu recebo algum dinheirinho, algo acontece, eu perco tudo. Ninguém ama a mim, todos rejeitam a mim. Olha aqui, você tem que parar de dizer coisas desse tipo, porque você não pode se levantar acima da sua própria confissão. Ouça, a Bíblia diz em Hebreus, eu quero que você entenda isso. Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Uau! Isso significa que ele só pode fazer
o que estamos dizendo. A palavra confissão significa dizer e dizer a mesma coisa. Nós precisamos dizer a mesma coisa que Deus diz, que é aprender a palavra e falar a palavra. Não falar por nossos sentimentos, não falar o que as outras pessoas dizem, não falar com nossa própria mente carnal, não falar de acordo com as nossas circunstâncias, mas nós precisamos aprender a falar a palavra de Deus, porque Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Quantos de vocês têm um comportamento que é um comportamento errado que você realmente quer mudar? Certo? Então pare de chamar coisas que são como se elas sempre fossem assim. Pare de dizer: eu tenho um problema com isso, esse é um problema que eu sou escravo dele. Rapaz, esse é um problema para mim, sabe? Eu tenho um problema com isso, realmente tenho um problema aqui. O que você precisa fazer é começar a chamar essas coisas que não são, como se elas já fossem, enquanto você as encontra na palavra de Deus. Se você tem um transtorno alimentar, não ande por aí dizendo 50 vezes ao dia: eu tenho um transtorno alimentar. Se você é viciado em açúcar, não ande por aí dizendo: nossa, eu não posso comer um biscoito, só tenho que comer 12, sabe? Eu sou fora de controle quando se trata de açúcar. Não, pare de falar assim. Quantos entendem o que eu digo? Pare de falar desse jeito. E o que você diz quando você está sozinho? Isso é autoconversa, a conversa que você tem consigo mesmo, que é mais do que qualquer outro tipo de conversa que você tem. Eu nem sei como lhe dizer o quanto isso é importante. Então, se você quer ser preenchido com o Espírito, você tem que falar consigo mesmo do jeito certo. Tem que aprender a meditar sobre a palavra. Este é um dos benefícios do controle da boca. É ser cheio do Espírito. Alegria, meu Deus, isso é alegria. Ela vai aumentar quando você começar a usar sua boca para o que você deve usá-la. Alguns de vocês estão se deprimindo com seu próprio tipo de conversação. Você não precisa de nenhuma ajuda do diabo. Você não precisa de ninguém para vir desencorajar você. Você já é um especialista em deprimir a si mesmo. Provérbios 18. O poder da vida e da morte está na língua. Também diz bem antes disso, e também nas Escrituras, nos versículos 20 e 21, que comemos as nossas próprias palavras. Com as palavras de nossa boca devemos estar satisfeitos para o bem ou para o mal. Então vou dizer de novo: você pode deprimir a si mesmo, você pode desencorajar a si mesmo, você pode encorajar a si mesmo, você pode alegrar a si mesmo. Você não está feliz em saber que você tem algum controle sobre o que você sente? Você não tem que levantar e dizer: bem, eu me sinto deprimida, acho que eu vou ficar deprimido o dia inteiro. Sabe que você acorda de manhã às vezes e talvez você não se sinta muito bem, tudo ainda está tentando ir na direção certa. Cara, nós começamos, cara, eu me sinto tão mal. Cara, eu me sinto tão mal. Eu me sinto deprimida, eu me sinto desanimada. Sabe o que aconteceria se você se levantasse e dissesse: a alegria do Senhor é minha força? Eu não vou passar esse dia deprimida. Eu vou pensar em coisas que vão beneficiar a mim. Eu vou falar sobre: vamos lute pela sua vida. Não dê ao diabo nem mais um dia em sua vida. Faça guerra com as suas próprias palavras. O que eu digo para você pode ser importante, mas o que você diz para si mesmo é muito mais importante do que o que qualquer outra pessoa diz a você. O que você está dizendo para você? Alguns de vocês estão recebendo uma revelação bem, não é de admirar que eu esteja de mau humor? Quantos de vocês entendem o que eu estou falando aqui? Então feche a porta para Satanás. Quando você usa o controle da boca e se certifica de que está falando coisas que Deus pode usar, você bate a porta na cara do diabo. Especialmente quando se trata de você se recusar a reclamar, murmurar, resmungar, encontrar a culpa. Eu creio que você pode ser curada fisicamente ao falar as coisas certas. A Bíblia diz que há poder de cura nas palavras de nossa boca. Mais uma vez, Isaías 58 fala sobre isso. Portanto, há muitos benefícios em dizer a coisa certa. Agora vamos fazer um pequeno teste de maturidade espiritual. Quantos de vocês gostariam de fazer isso por apenas um minuto? Não importa se você gostaria ou não, nós vamos fazer. Em 1 Coríntios 3, verso 1. Tudo que você tem a fazer é ouvir uma pessoa para ver o quanto ela é espiritual. Espiritualidade não é determinada por
quanto de sua Bíblia está sublinhado, ou quantas joias cristãs você tem, ou quantos adesivos estão em seu carro, ou quantas vezes por semana você vai à igreja. Isso realmente não quer dizer coisa alguma sobre o nível espiritual de uma pessoa. Eu acho que para realmente conhecer as pessoas, você tem que vê-las em todos os tipos de situações. Observe as pessoas em suas provações. Observe as pessoas quando não conseguem o que querem. 1 Coríntios 3, verso 1. O grande apóstolo Paulo, falando à igreja em Corintos, os que tinham sido cheios com o Espírito Santo e estavam operando nos dons do Espírito. Contudo, meus irmãos, eu não pude falar a vocês como a homens espirituais, mas como a não espirituais, homens da carne, em quem a natureza carnal predomina. E eu tive que falar com vocês como meros bebês na nova vida em Cristo, incapazes de falar ainda. Agora, eu achei isso muito interessante. Você não vai ver isso em lugar nenhum, exceto na Bíblia Amplificada. Ele continua: eu lhes dei leite, não comida sólida, porque ainda não estavam fortes o suficiente para estarem prontos para isso. Mas ainda agora vocês não estão fortes, porque vocês ainda não são espirituais. Vocês têm a natureza da carne. E então ele vai dizendo, porque ele sabe que não são espirituais, por ouvir a maneira como eles falam. Ele disse: vocês são crianças na sua caminhada com Deus. Ainda não aprenderam a falar direito. Vocês são incapazes de falar direito. Ele diz: aqui está como eu sei que vocês não são espirituais. Porque vocês vivem sob o controle de seus próprios impulsos. Noutras palavras, eles estavam agindo e falando de suas emoções carnais e de sua própria mente. Porquanto existe inveja e ciúmes e disputas, facções, que é contenda entre vocês. Vocês não são espirituais e são da carne, comportando-se segundo o padrão humano e apenas como meros homens. Ouça a si mesmo e você pode localizar-se. Pare de dizer: oh, eu não quis dizer isso, eu só estava brincando. Comece a ser responsável por suas palavras e perceba que se elas saíram pela sua boca é porque elas estavam em seu coração o suficiente para formar esse tipo de coisa aí dentro de você que o levou ao ponto de começar a falar desta forma com sua boca. Você pode ouvir a amargura saindo da sua boca. Você pode ouvir o ciúme saindo de sua boca. Quando você ouve que outras pessoas foram abençoadas, você sinceramente fica realmente feliz por elas? Preste atenção, o que você sente é o que diz quando ouve falar das bênçãos dos outros. O que sai da sua boca revela a pessoa real que você é. Você pode ouvir a fé ou medo sair da sua boca, pode ouvir humildade ou orgulho, amor ou egoísmo, ganância ou ação de graças, ciúmes. Você pode realmente conhecer a si mesmo, você pode conhecer outras pessoas. Uma das coisas que você deve fazer antes de entrar em estreita comunhão com uma pessoa é ouvir o que é que ela está dizendo. Não saia com pessoas negativas. Agora, não estou dizendo que você nunca pode ter nada a ver com ela, porque seu testemunho e confirmação de estabilidade pode ajudá-la, mas você precisa ter cuidado com quem você deixa entrar em seu círculo íntimo e com quem você tem estreita comunhão, com quem realmente abre o seu coração. Não saia com pessoas egoístas e gananciosas e não ande com os comprometedores que têm um pé no mundo e um no reino. Eu realmente não acho que isso seja possível, mas sabemos que isso descreve um comprometedor cristão, um cristão carnal. Você sabe, nem todo cristão é um cristão espiritual, mas muitos cristãos são cristãos carnais. A boca fala do que o coração está cheio. Cada vez que você abre a boca, seus pensamentos se mostram nas palavras que você fala. Muito assustador, hein? Ok, 6 coisas que você deve fazer com sua boca, e se você ficar ocupado fazendo essas coisas, então não estará fazendo as coisas que você não deveria estar fazendo. Número 1, eu não sei se você sabe que você tem o poder de fazer isso ou não, mas rapaz, isso pode realmente abalar as coisas em sua vida e adicionar uma dimensão de poder que talvez você nunca teve. Você precisa ficar ocupado abençoando tudo o que você possivelmente puder abençoar. Você tem o poder de abençoar e de amaldiçoar pelas palavras de sua boca. Números, capítulo 6.
Desde que eu estudei isso e tive até uma revelação maior, uma das primeiras coisas que eu digo quando me levanto agora é: Deus, eu abençoo este dia em nome de Jesus. Eu abençoo meu marido, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo meus netos, eu abençoo meu genro e a minha nora, eu abençoo a mim mesma em nome de Jesus. E eu vou viver sob as bênçãos. Sou abençoada quando entro, sou abençoada quando saio. Ei! Se você vai dizer algo, poderia ser algo que vai acrescentar à sua vida. Por que continuar dizendo coisas que estão subtraindo da sua vida? Pare de abrir portas para o diabo roubar tudo aquilo que Jesus morreu para dar a você. Feche a boca. Quero que vejam isso. E disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos: desta maneira vocês abençoarão os israelitas, falando para eles assim: o Senhor te abençoe e te vigie e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça e seja bondoso, misericordioso e te dê favor. Que o Senhor, seu Deus, volte para ti o seu rosto e então te dê a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Diz o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te guarde, dê a você favor, faça seu rosto brilhar sobre você. Que coisa maravilhosa ter eles falado sobre a sua vida. E, no entanto, eu não entendi o poder das palavras, eu nem comecei a entender o que ele estava fazendo. Eu duvido que ele também tenha entendido. Foi provavelmente apenas algo que eles aprenderam na escola de pastores e que você deve usar para encerrar o culto e obviamente, as palavras têm que ter fé por trás delas. É por isso que é muito importante para mim explicar que eu vou orar esta bênção sobre você e eu quero que você decida que quando eu fizer isso, você vai receber pela fé. E você vai acreditar que vai ser uma virada em sua vida, porque eu acredito que nós temos o poder de exercer autoridade sobre todas as maldições que foram liberadas por causa de coisas erradas que foram faladas com você e sobre você. A Bíblia diz em Tiago 3,10: meus irmãos, da mesma boca sai bênção e maldição. Estas coisas não devem ser desse jeito. Temos que nos livrar da mistura. Não amaldiçoe o dia que Deus lhe deu, dizendo coisas negativas sobre ele. Abençoe o seu dia. Levante-se de manhã e diga: eu abençoo este dia. Em nome de Jesus, esse dia vai ser uma bênção. Eu sou abençoado. Quando eu entro, abençoado. Quando eu saio. Eu gostaria de olhar em Deuteronômio capítulo 28. Muitas das coisas neste capítulo você precisa ler o suficiente para fixar em sua memória. Eu gostaria de desafiar você a todos os dias de sua vida falar essas coisas sobre a sua vida. Lembre-se, você tem mais autoridade em sua vida do que qualquer outra pessoa. Você sabia? Não importa o que alguém diz a você negativamente, você pode derrubar o que dizem só falando positivamente, porque você tem mais poder sobre sua vida do que qualquer outra pessoa. Quando eu estava crescendo, meu pai disse tantas coisas negativas para mim e eu estava vivendo sob esta maldição. Até que eu aprendi a falar a palavra de Deus fielmente para mim, com a minha própria boca. E quando eu fiz, isso derrubou aquelas negativas confissões que outras pessoas tinham feito. Alguém pode dizer amém? Deuteronômio 28. Se ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardando todos os seus mandamentos, os quais hoje eu ordeno a vocês, o Senhor teu Deus os exaltará acima de todas as nações, e todas estas bênçãos virão e alcançarão vocês se obedecerem à voz do Senhor teu Deus. Vocês serão benditos na cidade, vocês serão benditos no campo. Benditos serão os frutos do seu corpo. Seus animais serão abençoados. Eu declaro que o meu cão é abençoado. Meus filhos são fruto do meu corpo. Eu declaro que são abençoados. Meus filhos são abençoados. Eu sou abençoada no meu carrinho na mercearia. Eu não cozinho, mas se eu fizesse, eu seria abençoada. Vocês serão abençoados quando entrar e vocês serão abençoados quando sair. Vamos lá, será que posso colocar a sua boca a serviço de Deus?
Quando eu sair pela minha porta hoje, eu serei abençoada. Eu sou abençoada no supermercado, eu sou abençoada no sacolão, sou abençoada no trabalho, eu sou abençoada na estrada. Vamos lá, deixe o diabo louco. Comece a tomar alguma autoridade sobre a sua vida. Ninguém tem mais autoridade sobre a sua vida do que você mesmo. Pare de destruir sua vida com suas próprias palavras e então ir a algum pregador esperando consertarem. É uma coisa se você não sabe nada melhor, mas depois de hoje você não pode alegar ignorância. O Senhor fará com que seus inimigos que se levantam contra você sejam derrotados diante de você. Eles virão contra você por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Você não tem que ter medo do diabo. O Senhor teu Deus enviará bênção sobre os seus celeiros. Então eu digo que minha conta bancária é abençoada, minha poupança é abençoada, todo investimento que eu tenho é abençoado, a terra em que eu vivo é abençoada. Tudo que eu empreendo é abençoado. E se você continuar aqui um pouco mais, verso 11, o Senhor fará você ter um excedente de prosperidade através do fruto do seu corpo. Eu trabalho duro e Deus abençoa o meu trabalho. E ele diz algumas das mesmas coisas agora. Eu amo isso. Está pronto? Verso 13. E o Senhor fará de vocês a cabeça e não a cauda, estarão por cima, nunca por baixo. Eu tenho dito essas coisas há anos e eu acho que é parte da razão pela qual eu estou onde estou. Eu acho que nós não percebemos o quanto nós somos impedidos de viver o futuro que Deus predestinou para nós, porque nós continuamos discordando dos seus planos para nós. Eu abençoo este dia, eu sou abençoada quando eu entro, sou abençoada quando eu saio, meus filhos são abençoados, meu marido é abençoado, meu corpo é abençoado, meu cão é abençoado, minha casa é abençoada, minha terra é abençoada, o meu trabalho é abençoado. O diabo tem uma revelação, eu sou uma bênção. Ok, segunda coisa, o que nós realmente devemos ocupar a nossa boca. E você sabe, isso não é novidade, mas ainda é algo que nós não fazemos o suficiente, com certeza não fazemos. A Bíblia está dizendo no Salmo 100, no verso 4, que nós devemos ser gratos e dizer isso. Dizer isso. Que os redimidos do Senhor digam isso, digam isso, digam isso. Nós precisamos ser gratos e dizer isso, dizer isso. Tantas pessoas dizem, bem, você sabe que eu tenho um coração grato. Bem, abra sua boca. Diga às pessoas que você é grato pelo que eles fazem por você. Diga a Deus como você está agradecido. Tem uma sessão de agradecimento todas as manhãs. Separe 3 a 5 minutos e apenas agradeça a Deus por tudo que você puder se lembrar. Pelas coisas como a água quente, a comida, a este teto sobre a sua cabeça, agradeça a Deus por cada bênção que você puder se lembrar. Deus deu a nós uma boca para glorificar a Ele, e queixar-se não glorifica a Deus. Você tem alguma ideia de como as pessoas seriam mais felizes se mantivessem o seu coração e mente e boca cheios com gratidão? 1 Tessalonicenses 5, 18. Agradeça a Deus em todas as coisas, não importa quais sejam as circunstâncias. Seja grato e o que? Agradeça. Ou seja grato e diga isso. Porque esta é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus, o revelador e mediador desta vontade. Verso 19, não apaguem, suprimam ou subjuguem o Espírito Santo. Agora, apagar o Espírito Santo significa impedi-lo de trabalhar. Se eu parar de dar graças e começar a murmurar e reclamar, enquanto eu estou esperando pelo meu avanço, que é quando normalmente murmuramos e reclamamos, vamos lá, quanto mais tempo você tem que esperar, maior vai ser a tentação de murmurar. O que eu aprendi a fazer é, enquanto eu estou esperando, toda vez que me vem na mente, mesmo que o inimigo tente colocar no pensamento, bem sabe, você tem orado por isso há 10 anos. Olha o que Deus tem me ensinado a fazer. Abro minha boca e digo, Deus, eu agradeço por você estar trabalhando.
Agradeço-lhe por estar trabalhando. Eu posso não ver, posso não sentir, mas você está trabalhando e de repente eu vou ver o resultado do que você está fazendo nos bastidores por mim. Quantos de vocês sabem que Deus está trabalhando agora mesmo em sua vida aqui na terra? Quando nós vimos alguma coisa grande acontecer, isso não significa que esse é o momento em que Deus decidiu agir. Ele já estava trabalhando nisso. Juntando circunstâncias, mudando corações, mudando mentes, mudando autoridades, mudando nações, e de repente nós vimos esta grande coisa acontecer e nós dizemos: oh cara, olha o que Deus fez. Bem, Deus está fazendo algo agora mesmo, e isso é quando precisamos agradecer a Deus. Deus, obrigado por você estar no controle na terra. Obrigado porque os ímpios não prevalecerão. Obrigado, Deus, porque você será exaltado nas nações. Obrigado, Deus, porque você será exaltado em toda a terra. Agradeço-lhe por estar trabalhando. Eu posso não ver, posso não sentir, mas você está trabalhando e de repente eu vou ver o resultado do que você está fazendo nos bastidores por mim. Quantos de vocês sabem que Deus está trabalhando agora mesmo em sua vida aqui na terra? Quando nós vimos alguma coisa grande acontecer, isso não significa que esse é o momento em que Deus decidiu agir. Ele já estava trabalhando nisso. Juntando circunstâncias, mudando corações, mudando mentes, mudando autoridades, mudando nações, e de repente nós vimos esta grande coisa acontecer e nós dizemos: oh cara, olha o que Deus fez. Bem, Deus está fazendo algo agora mesmo, e isso é quando precisamos agradecer a Deus. Deus, obrigado por você estar no controle na terra. Obrigado porque os ímpios não prevalecerão. Obrigado, Deus, porque você será exaltado nas nações. Obrigado a Deus, porque você será exaltado em